Essa casa recebeu há pouco um projeto de reforma política segmentado, originário do Poder Executivo, sem falar nos diversos processos e projetos que nós temos aqui, oriundos dos próprios parlamentares. Então nós vamos mais uma vez voltar a discutir o tema da fidelidade partidária, da lista fechada, do financiamento público, da propaganda, mas eu acho que tem um tema, senhor presidente, que é fundamental que essa casa comece a discutir no processo e no bojo da reforma política, que é a judicialização no Brasil do processo eleitoral, que começou com o próprio Supremo Tribunal Federal, quando fez a reinterpretação da lei que define a questão da fidelidade partidária. Depois veio com o TSE baixando resolução com força de lei de processo eleitoral, os tribunais nos estados cassando o mandato eletivo à torta e à direita, a exemplo ontem da cassação do mandato, dessa semana, do mandato do governador da Paraíba, sem falar nos outros governadores de estado que também estão com a cabeça na guilhotina. Então, hoje, o protagonista do processo eleitoral no Brasil não é mais o político, não é mais a proposta política, não é o protagonista, aliás, os protagonistas do processo político no Brasil são agora os promotores de justiça, são agora os juízes eleitorais do município. Agora, a grande autoridade municipal do município na eleição são esses rapazes, às vezes com 25 anos, com 28 anos, que chega no município, manda chamar o prefeito para determinar como é que vai se dar a administração pública municipal, como é que vai se dar o processo eleitoral. Então é preciso que nessa avaliação, quando a Câmara começar a discutir a reforma política, que também se imponha limites à participação do Judiciário nesse processo. E isso está acontecendo muito por culpa do Congresso Nacional. Nós votamos mal aqui, nós deixamos a legislação eleitoral cheia de lacunas, o que tem possibilitado a juízes e o Ministério Público a trabalharem com a interpretação da lei. Nós assistimos agora, deputados, à eleição nos Estados Unidos. Talvez a eleição mais longa e mais dura, né, da história. Quero saber aqui se alguém se lembra de um juiz dando entrevista sobre a eleição americana. Se alguém se lembra de um promotor interferindo na eleição americana. Nós chegamos a um limite extremo da interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no nosso processo eleitoral. Isso é mais ou menos, fazendo analogia, o que acontece no futebol. Quando o juiz toma conta do espetáculo e da partida, é porque alguma coisa está errada e equivocada. E aqui não venho defender o enfraquecimento do Poder Judiciário, né, na condução da eleição, mas limites que precisam ser impostos. O protagonista tem que ser o político e as propostas para a sua comunidade e para a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento.